Servos e servas do Senhor, estamos diante de uma palavra bastante conhecida, uma palavra muito pregada, palavra esta que relata a consequência do momento que Israel vivia. Aqui ainda é consequência, pastor Rogério, do que Israel estava vivendo. Todos nós sabemos e é necessário lembrar que tudo tem começo, meio e fim. Já quero abrir aqui parênteses para dizer que até essa luta, que até essa prova tem começo, tem meio e tem fim. Israel está passando por um momento difícil. Só que Israel passa por este momento difícil por causa de um motivo. Tem um motivo para Israel estar passando por isso. E se você quiser que eu compartilhe com você, é necessário que você peça, me diga, pastor. Fale, me diga, pastor. Me diga, pastor. Tudo começa, pastor, quando o povo de Deus rejeita a Deus. Tudo começa quando o povo de Deus rejeita a Deus. 1 Samuel capítulo 8. O povo, ao observar que as outras nações tinham um rei, o povo de Deus também decide ter um rei. Chega diante do profeta Samuel e diz: Samuel, todas as nações da terra têm um rei. Nós também queremos um rei. Quando Samuel recebe aquelas palavras, a Bíblia diz que Samuel então vai até Deus com o coração triste. Quando ele chega até Deus, Deus diz: Samuel, não se entristeça, porque eles não rejeitaram a ti. Eles rejeitaram a mim. Mas como esse povo é um povo obstinado, eu vou dar a ele o que eles querem. E aí, pastor, quando o homem recebe o que ele quer, nós somos obrigados a lembrar daquele aleijado de Atos 3. Era todo dia colocado à porta do templo chamada Formosa para receber uma esmola. Era aquilo que ele queria. E todas as pessoas que chegavam ali no templo para orar, davam aquele aleijado o que ele queria. Só que todos os dias ele recebia o que ele queria, e recebendo o que ele queria, ele não saía do estado em que estava. Só que um belo dia a Bíblia diz que sobe a esse mesmo templo 2 homens, Pedro e João, cheios do Espírito Santo, e se encontram com aquele homem que estava ali para pedir o que ele queria. E a Bíblia diz que ele pede a Pedro e a João uma esmola. Aí Pedro diz: olha para nós, não temos o que você quer, que é ouro e prata. O Senhor cantou aqui o louvor. Isso nós não temos, que é o que você quer, mas o que nós temos, nós te damos, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Percebe que quando o homem deseja aquilo que ele quer, ele continua no mesmo estado, mas quando o homem tem paciência e sabe esperar em Deus para não receber o que quer, mas receber o que precisa, a Bíblia diz que o homem se colocou de pé, foi seguindo Pedro e João, foi entrando no templo e adorando
ele diz: Samuel, o povo pede tanto um rei que eu vou dar esse rei. Mas antes de eles terem um rei que eles tanto estão pedindo, Samuel, diz a eles o que esse rei vai fazer com eles. O rei vai tomar os filhos como servos e como servas. Uma parte da plantação, da colheita, tudo que eles plantarem, uma parte será para o rei. O rei vai colocar impostos sobre eles. Mas o povo estava decidido, pastor. E eles disseram: Samuel, nós queremos o rei. Rejeitando a Deus. Veio Saul, veio Davi, veio Salomão, oh glória, veio Roboão, vieram muitos reis. E a Bíblia faz questão de mostrar que desses reis, muitos agradaram ao Senhor e também muitos entristeceram o Senhor. A Bíblia relata acerca de um rei que entristeceu muito o coração de Deus. Interessante que todas as vezes que se levantava um rei, no mesmo instante, Deus também levantava um profeta. Deus levantava um rei, imediatamente Deus levantava um profeta. Quando Acabe se torna rei de Israel, a Bíblia diz que Acabe começa a fazer o que é mal diante do Senhor. Como a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, Acabe casa-se com uma mulher chamada Jezabel, lá de Sidom. O pai dela era o rei dos Sidônios. E Jezabel, adoradora de Baal, traz esse costume para dentro de Israel. E Acabe, cada dia que passa, se contamina. Cada dia que passa, Acabe só faz piorar em suas ações. A Bíblia diz que então, glória, o profeta que estava em aflição naquele momento, o profeta Elias. E o interessante, pastor, que a Bíblia diz que quando a Bíblia apresenta Elias, a Bíblia diz: Elias o Tesbita, que é da cidade de Tisbe. E aqui me chama a atenção porque a cidade de Tisbe, de onde veio Elias, ela só é lembrada aqui nesse texto, quando cita Elias. E aqui me chama a atenção que nós não conhecemos Tisbe, ou melhor dizendo, só conhecemos Tisbe por causa de Elias. Pastor, eu não entendi, vai entender agora. É que não é o profeta que é conhecido por causa da cidade. É a cidade que é conhecida por causa do profeta. Vou melhorar para ver se você dá glória. Você não vai ser conhecido e conhecida por Noronha Águas Claras. É Águas Claras que vai ser conhecido porque você mora aqui. Elias Tisbita entra no cenário. Oh glória. Oh Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que Elias vê o cenário, entende por que Israel está passando por aquele momento, profetiza. E a profecia de Elias era justamente para humilhar Baal, que era considerado Deus da plantação, o Deus da agricultura.
e o Deus da chuva, e a profecia de Elias é justamente para humilhar esse Deus. Elias diz: segundo a minha palavra, não vai chover em Israel. E a Bíblia diz que durante o período não chove. Deus diz: vai para o Querite, para as torrentes do Querite, fica ali, e ali eu te alimentarei. É mesmo em momentos de crise, em meio a momentos de seca, Deus sempre envia provisão. Só que eu ouvi certa feita de um pregador, pastor Rogério, de que se nós não conseguimos viver a mensagem, nós não conseguimos passar a mensagem. Para o profeta entender, oh glória, o momento que Israel estava passando era necessário que ele também passasse. Observe que Deus, em algumas vezes, ele usa a vida do profeta para que o povo venha entender o recado de Deus. Exemplo, Ezequiel. Deus diz a Ezequiel: eu vou arrancar dos seus olhos a tua felicidade. Você, enquanto isso acontecer, você não vai chorar, não vai ter luto, não vai se entristecer. E a Bíblia diz que no outro dia a mulher de Ezequiel morre. Deus usando a vida do profeta, aleluia, como exemplo. A Bíblia diz que Isaías andou durante a terra 3 anos nu, para as pessoas verem no profeta o que a nação estava vivendo, o que a nação representava para Deus, uma nudez espiritual. Deus então algumas vezes toma a vida do profeta como exemplo. Então Elias tinha que passar por glória também pela prova. A Bíblia diz que o tempo do ministério de Elias já havia sido determinado por Deus. Então Deus diz a Elias que ele vá e unja Azael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel, e separe Eliseu como seu sucessor. 1 Reis capítulo 18. A Bíblia diz que Eliseu, oh glória, está cuidando da terra, está trabalhando. Aí Deus foi lá a escolhe alguém que estava trabalhando. E às vezes nós ficamos nos perguntando: Deus esqueceu de mim. Aí Deus: não, eu estou escolhendo quem está trabalhando. Meu Deus. Escolhe Eliseu como seu sucessor. E a Bíblia diz que Eliseu começa a andar lado a lado com ele. É revelado, aleluia, que Elias será levado aos céus. Quando Eliseu sabe disso, a Bíblia diz que Eliseu então não desgruda de Elias. Elias fala: Eliseu, fica aqui que eu vou ali no Jordão. Eliseu: não, eu vou contigo, oh glória. Elias diz: Eliseu, fica aqui que eu vou em Jericó. Eu vou ali, aleluia, ver como é que está a escola de profetas. Eliseu diz: não, eu vou contigo. A Bíblia diz então que eles vão ao Jordão. Quando eles estão diante do Jordão, com glória, a Bíblia diz que havia 50 discípulos dos profetas aguardando. Elias pega a sua capa, com glória, bate sobre as águas do rio. O rio se abre e eles passam a ser. A Bíblia diz que quando chega do outro lado, com glória, surge uma carruagem de fogo.
e um redemoinho, oh glória, eleva Elias aos céus. A Bíblia diz que a capa que Elias usava fica com Eliseu e larga, solta, Eliseu pega aquela capa. A Bíblia diz que quando Eliseu está voltando, que ele está diante do rio, ele pega a capa, segundo Reis capítulo 2, e ele clama: aonde está o Deus de Elias? Quando nós ouvimos assim, parece que ele está duvidando. Aonde está o Deus de Elias? E não é dúvida, é para mostrar àqueles que estavam, aleluia, do outro lado, que agora o Deus que estava com Elias estava com ele. E a Bíblia diz que quando ele bate na água, oh glória, o rio Jordão se abre e ele passa a pé de. Quando aqueles homens veem aquilo, a Bíblia diz que eles chegam para Eliseu e diz: meu Senhor, a água desse lugar é amarga, e a terra deste lugar é infrutífera. Aí a Bíblia diz que Eliseu diz: traz aqui um prato novo, oh glória, e põe nele sal. Eliseu pega o prato novo com sal, pastor, e vai até o manancial. O que é manancial? É a nascente das águas. Aleluia, Deus! Ele colocou o sal aonde nasce as águas. E por que ele coloca o sal nas águas? Na nascente das águas. E por que ele não pegou o sal e jogou no rio? Não jogou onde tinha maior quantidade de água, jogou sim onde nascem as águas. É porque nenhuma mudança há se a mudança não for no local do nascimento. Eita, Jesus. Nenhuma mudança há, pastor, se a mudança não for no local do nascimento. Nicodemos, tem que nascer de novo, porque não nasce da água. Aleluia, Deus! Tem que nascer de novo, Nicodemos. É um nascimento, a mudança é lá. A Bíblia diz que quando isso é feito, as águas se tornam limpas e se tornam saudáveis. A Bíblia diz que quando Eliseu vai passando, pastor, alguns jovens começam a zombar de Eliseu. E é a Bíblia que diz que Eliseu era parecido comigo e com o Senhor. Quando ele passa, os jovens gritam: sobe calvo, sobe calvo. É, Jesus. É verdade. Olha, isso é com a gente, pastor. Quando Eliseu ouve aquela zombaria, a Bíblia diz que Eliseu os amaldiçoa, e uma ursa sai da mata e devora aquele jovem, mostrando o quão perigoso é zombar de um homem e de uma mulher de Deus. Se não entende, se cala. Se não concorda, se cala. Se não aceita, se cala. Atos 2. O povo recebe a promessa de Deus. São batizados com o Espírito Santo. A Bíblia diz que eles começam a falar em outras línguas. Que aqueles homens que estavam do lado de fora do templo começam a perguntar: não são galileus esses homens? E por que ouvimos cada um falar na sua própria língua? A Bíblia diz que uns começaram a zombar e dizer: esses homens estão cheios, estão embriagados de vinho. A Bíblia diz que Pedro então se coloca de pé e diz: senhores, varões israelitas, esses homens não estão embriagados de vinho, sendo esta a terceira hora do dia, 9
Eles não estão embriagados de vinho, não. O que está acontecendo com eles é a promessa, é a profecia do profeta Joel. Eles não entenderam, pastor, por um detalhe: batizados foram que estavam dentro do templo, mas os que zombavam eram os que estavam do lado de fora. Só que tem um detalhe aqui: lado de fora aqui não é só espaço, lado de fora aqui não é só questão geográfica. Espaço aqui também pode ser, sabe o quê? Aquele que está aqui dentro, mas a cabeça está lá fora. Aí Pedro diz: não estou cheio de vinho, não. É a profecia do profeta Joel. Deixa eu adiantar, por passar o tempo. Zombaram de Eliseu, foram devorados por uma ursa. A Bíblia diz que então Eliseu, ou glória, chega em uma casa. O texto que nós lemos, capítulo 4. E a uma certa viúva, ela chega e diz: meu Senhor, meu marido, teu servo, temia ao Senhor, e agora veio o credor levar os meus filhos como servos, como escravos. Aquela mulher diante do profeta, porque ela vê no profeta alguém que tem condições, meios e intimidade com Deus para resolver o seu problema. Profeta, eu estou com um problema. Meu marido era fiel a Deus, o Senhor sabe disso, morreu, deixou dívidas, e agora veio o credor, eu não tendo como pagar. Ele quer levar os meus filhos como servo. Interessante é o que Eliseu pergunta a ela. Eliseu pergunta: o que hei de fazer e o que é que tu tens em casa? O que é que tu tens em casa? Porque Eliseu tinha intimidade com Deus, pastor. Eliseu poderia ajudá-la sim. Só que quem sabia como estava dentro de casa era ela. Ninguém mais conhece como está a sua casa do que você. Ninguém conhece mais de como está aquele lugar do que você. João capítulo 3. Jesus está no monte com os discípulos. Chega, Jesus ora com a grande multidão. O interessante que o texto diz: leia depois com calma. O texto diz que Jesus está com os discípulos, quando ele olha, vê uma multidão. A multidão ainda nem chegou em Jesus. Jesus já diz assim: Filipe, aonde compraríamos pão para estes comerem? Interessante, levita, que eles nem tinham chegado ainda até Jesus, mas Jesus já sabia a necessidade. Você estava se arrumando e a gente estava olhando e viu: eu já sei a necessidade dele, eu já sei a necessidade dela. Filipe, aonde compraremos pão, Filipe? Senhor, nem 200 denários daria para alimentar o povo. Jesus opera milagre. Mas aqui tem um mistério, porque é que Jesus pergunta a Filipe. Marcos capítulo 6. A Bíblia, quando narra esse mesmo episódio, diz que eles estavam em Betsaida. Em João capítulo 2, quando Jesus tem um encontro com Natanael, Natanael vai e encontra Filipe e diz: encontrei aquele que Moisés profetizou, falou acerca dele. Encontrei Jesus de Nazaré. A Bíblia diz que Filipe questiona
E a Bíblia diz que Filipe era de Betsaida. Observe que nos 12 Jesus só pergunta a quem vai comprar, onde vai comprar pão? A Filipe, porque Filipe era de Betsaida. Ninguém mais conhecia aquela região do que Filipe. Ninguém mais conhece a sua casa do que você. Ninguém mais conhece aquele marido do que você. Ninguém conhece mais aquele filho do que você. É você que sabe onde está o problema. O que é que você tem em casa? Aí ela diz: a tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Irmãos, o azeite para aquela mulher representava o quê? Nada. Ela diz: nada. O azeite para ela não representava nada. Ela diz: não tenho nada, senão uma botija de azeite. Então, o azeite para ela representava nada. Nós sabemos que o azeite não é o azeite de dendê, é o azeite extraído da azeitona. Nós sabemos que o azeite ali era usado para, poderia ser usado para unção, poderia ser usado para alimentação. O azeite também era usado para colocar sobre enfermidades. E o azeite também era usado para manter as lâmpadas acesas, glória.